Olá, está no ar o Boi Forte aqui no canal AgroMais, totalmente dedicado ao agronegócio. E hoje por aqui nós vamos falar sobre a pecuária no estado que detém o maior rebanho bovino no país, Mato Grosso. Cenário para o mercado com a taxação aí de Donald Trump para a carne brasileira. Vamos falar de sustentabilidade da pecuária rumo à COP30 e também de rastreabilidade individual. E eu vou conversar sobre esses temas, esses assuntos aqui no programa, agora com a Amarildo Merotti, que é vice-presidente da Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso, a FAMATO, com quem eu chamo agora o Amarildo para essa conversa aqui no nosso programa. Muito bem-vindo. Oi, Simone, é um prazer estar aqui falando para os ouvintes do Boi Forte e falar um pouco sobre a pecuária do Mato Grosso, bem como a pecuária do Brasil, que é uma fonte importante do setor produtivo que traz divisas para o nosso país. Né? É verdade. Amarildo, chamei aqui que o Mato Grosso lidera a produção de carne bovina no país, maior rebanho aí. Fala pra gente os números atuais, né, aproximadamente. Eu sei que passam aí de 30 milhões de cabeças, não é? Fala pra gente o número, então, né, aí no estado, o volume abatido. Olha, Simone, o estado hoje está aproximadamente com 33 milhões de bovinos, 32.800 de alguma coisa. Nós saímos de 6 anos atrás de um abate de 5 milhões de bovinos, hoje estamos abatendo 7 milhões e meio de bovinos ano. Esse ano a gente teve uma performance um pouco maior no abate de fêmeas do primeiro semestre, que é normal. O descarte de fêmeas no primeiro semestre sempre é um volume um pouco maior. Teve 55 por 45. E eu puxei os números hoje, até a data de hoje, nós já estamos praticamente com 50-50. Nós estamos com 6 milhões de bovino abatido, está uma diferença de 60 mil animais só para fêmeas a mais, que há 30 dias atrás era de 500 mil, né? Então eu acredito que mais uns dias aqui a gente inverte esse cenário dessa história que está se abatendo muita fêmea. Eu concordo que está batendo muita fêmea, mas cada fêmea que nasce um macho, e aí a fêmea sempre dura um pouquinho mais, né? Então, tem uns mitos dentro da pecuária que é bom a gente ir conversando e dando números para que se esclareça. Né? Mas tem essa mudança aí do ciclo da pecuária, não tem? Existe o ciclo da pecuária, só que o ciclo da pecuária está diretamente ligado com a velocidade de abate dos animais. Há uma década atrás, nós abatíamos animais de acima de 36 meses, 40 meses. Hoje, o Mato Grosso está abatendo 1/3 do nosso rebanho abaixo de 24 meses. Então, essa precocidade trouxe uma velocidade maior. E muita gente está abatendo fêmea. Hoje, no estado de Mato Grosso, a gente abate mais de 1,5 milhão de fêmeas abaixo de 24 meses, que seriam as fêmeas que entrou em estação de monta, não prenhou, ou que eventualmente alguém compre já desde bezerra para fazer ela como uma moeda de abate, né? Que os números da fêmea são muito bons, o preço dela é muito bom. Inclusive, essa história da União Europeia com o estradiol é em cima do medo da nossa fêmea de 2 anos, que estamos batendo com 16 arroba hoje, que é uma mercadoria muito bem-vinda e concorre bem com as britânicas, né? Esses 33 milhões aí de cabeças no estado, e o custo de produção, Amarildo? Olha, o custo de produção andou lesando um pouquinho o criador, a gente tem consciência disso. A comida, como as commodities baixou, a comida está barata. Então, esse ano ficou muito viável o confinamento ou TIP, qualquer tipo de tratamento que você faça, adicionando um pouco mais de grão no bovino, os resultados estão muito satisfatórios em função da comida estar barata e a gente não fica feliz com isso porque a agricultura não vai bem, né? A gente olha o milho e a soja com preços abaixos, né? Isso daí também facilita a produção do suíno e da ave, que é altamente dependente de grãos. Isso aí acaba concorrendo bastante com o boi também, que demora um tempo bem maior para ser produzido, né? Isso aí, eu como produtor não acho ruim quando o lavoureiro está ganhando dinheiro. Eu sou um boiadeiro que quero que o outro lado ganhe. E aí, estando um pouco mais caro, ficam os profissionais mais qualificados no mercado. E a gente tem hoje muita gente que não é do boi, botou um dinheiro no boi porque a margem do boi está muito melhor do que essa aplicação, mesmo com a taxa Selic alta como está. A gente vê aí o custo de produção, né? Quando falamos em milho, com um valor diferenciado em relação ao custo, né? Ao preço, melhor dizendo, o outro lado ganha porque, como você falou, né? Uma alimentação mais barata aí para a ração do animal e por isso, quando você coloca aí em relação ao confinamento, está melhor então nesse período para
que entra agora o confinamento aí no estado? Não, em qualquer lugar do Brasil, Simone, o confinamento viabilizou muito esse ano em função do ágio. Então, praticamente não tem ágio, tem um ágio de 5%, quando muito 10%. E nós convivemos com ágio há anos atrás aí de 30% no boi magro. Então, que vai voltar. Eu não tenho dúvida que isso para 26. A gente achou que voltava já para 25, mas como teve a comida barata aí e teve um pouco de oferta a mais de gado, acabou adiando para frente. Esse ciclo pecuário, não tenho dúvida que ele vai dar esse diferencial de ágio, tanto no bezerro quanto no boi magro, no próximo ano, aí, com certeza. E aí, é claro, vai se profissionalizar um pouquinho mais o setor de engorda, né? Tanto no tratamento intensivo a pasto, no semi-confinamento, como no confinamento. Qualquer confinamento hoje, mesmo que não seja tão eficiente e começando, lucrou aí de R$ 1.000 acima no boi. Então, foi um negócio muito bom, né? Num prazo de safra, meia safra aí, de 4, 5 meses, ter uma rentabilidade nesse nível, né? Então, os confinadores não podem reclamar muito, não. E aí a adoção, então, de tecnologias, né, de intensificação com o confinamento, né, continua, então, nesse crescimento. Vamos ao mercado, então, como é que está o cenário para a pecuária brasileira, né? A gente puxa um pouco aí para o seu estado, hoje ainda, né, com o tarifaço norte-americano ocorrendo. Simone, esse tarifaço não foi o fator predominante da gente ter um boi com um preço pressionado, né, pela indústria para baixo aí. Por que a indústria está pressionando? Porque tem oferta. Hoje, as escalas se alongaram muito no mês de outubro. Quem tinha um boi sem trava no final de novembro teve dificuldade para escalar os animais. E é a famosa lei da oferta e da procura. Quando se tem muita oferta, a tendência é a indústria fazer isso mesmo. Se tiver muita oferta de bezerro ou de garrote, o invernista também vai pressionar no preço. Se tiver sobra de comida, todo mundo vai pressionar também. É uma lei de mercado que, por mais que a arroba esteja num valor muito bom na Europa e Estados Unidos, né, acima de 115, US$ 120, a gente tem que ter consciência que o top de uma arroba no Brasil é os US$ 70 aí. Quando passa disso também, começa a inviabilizar em função de um pouco de uma parte da qualidade da nossa carne também, que não é toda ela que é uma carne com padrão de exportação. Já visto que a gente exporta em torno de 30% do nosso rebanho, e a gente sabe que uma parte de uma carne com menos qualidade fica no mercado interno, que acaba sendo pressionado na situação que o país está passando hoje, né? E o que fecha a conta para a indústria também é esse percentual de exportação que acaba dando equilíbrio para ela, para que ela possa botar essa carne com preço baixo no mercado interno, que é o que está acontecendo, né? E buscando, mesmo com tarifaço ainda ocorrendo, o setor está buscando outros mercados para colocar essa carne que iria, então, para os Estados Unidos, não é? Buscando esse mercado para Simone, colocar e esperar o que vai acontecer nessas negociações que o Brasil está tendo aí com os Estados Unidos. Simone, todos os nossos parceiros aqui em volta da gente, sul-americanos, estão vendendo uma carne em torno de US$ 65 a US$ 70. 65, vamos falar. Nós ainda estamos vendendo carne a US$ 55. E o mercado vem, o chinês adora coisa com preço, e nós temos toda a mercadoria de exportação nossa tem muita qualidade, Simone. Hoje nós estamos exportando animais abaixo de 30 meses para a China e para o resto do mundo aí. As fêmeas nossa está tendo um mercado muito grande, tanto no mercado interno quanto exportação. E toda a carne que sai daqui, ela sai no padrão de vender essa carne de US$ 100 lá fora. Só que mercado é mercado, né? E o Brasil tem que se conformar que nós somos uma produção muito grande, nós temos um rebanho comercial muito grande e que a gente tem que trabalhar a nossa rentabilidade, o nosso custo em cima de um boi até US$ 70. Então ele vai ficar navegando nesses 55 a US$ 70 aí. Acredito que na melhor situação para nós seria isso. E vamos lá produzir. E como é que está o investimento em tecnologia, melhoramento genético para fazer tudo isso aí que você trouxe para a gente, né? Atender o mercado que está muito exigente, Amarildo? Simone, hoje, para você ter uma ideia, a gente insemina mais ou menos 3 milhões de matrizes aqui no Mato Grosso. Hoje, inclusive, estava menos até anos atrás, em função de Nelore e outras raças. Esse ano está 60-40 aproximadamente, 60% de Nelore e 40% de outras raças que predomina a Angus, né? A raça Angus teve a indústria cometeu uma gafe muito grande de não precificar a fêmea, principalmente a fêmea, né,
ambos, todo mundo estimulou a fazer ela há 2, 3 anos atrás, e agora deu um vácuo, né? Que a indústria agora está tendo que correr atrás dessa fêmea, e aí todo mundo volta a inseminar de novo, que é a lei da oferta e da procura, né? Se você tem preços melhores travados no futuro, por que não você produzir a mercadoria que o mercado quer? Então, eu enxergo assim, o boi China foi o maior exemplo que o Brasil teve. Nós matávamos boi acima de 40 meses de idade, foi precificado em preço de 20, 30, 35 reais por arroba para se produzir o boi China até 30 meses. Em 2, 3 anos, nós triplicamos a quantidade de boi China. Hoje é difícil você ver abater boi acima de 30 meses. Por quê? Porque o mercado pagando, a gente vai produzir ele. Eu sempre digo assim, é igual falar do boi inteiro e o boi capão. Se a indústria nos dizer assim, ó, eu faço um contrato e pago X a mais para compensar o que ele perde de massa muscular em função de ser castrado, já que nós não podemos fazer a parte de hormônios que o mundo inteiro faz, né, Simone? Essa até é uma pauta que a gente briga muito com o Ministério, que por que o mundo inteiro pode usar e a gente não, né? Para nós seríamos muito mais fácil nós castrar um boi e poder fazer o hormônio que o mundo inteiro faz. Agora, essas barreiras comerciais que eu enxergo dessa maneira, não deixa a gente fazer porque a gente já produz bastante. E se a gente tiver a mercadoria da qualidade que o mercado exige, no volume que a gente tem, acaba sendo um concorrente muito forte para eles. Então, eles seguram a gente nessa barreira comercial, né, não é sanitária. Isso aí prejudica muito o rebanho nosso, sabia? Essa barreira comercial que você fala em relação ao hormônio, como é que funciona? Em função a proibirem a gente. Pensa bem, Simone, você consome uma mercadoria no seu país, todo mundo usa um tipo de produto e quem está exportando para você não pode ter o acesso àquele produto para poder fazer uma mercadoria de qualidade. Entendeu? Então, é contraditório, né? Você usar e dizer assim, não, eu só compro se você não usar, né? Então, o mundo inteiro faz isso com o Brasil. Então, é uma coisa que nós vamos começar cada dia mais bater em cima dessa tecla, em congressos. Estou indo para a China agora no início do mês também com o governo do estado, e a gente começa a trabalhar muito forte isso também, para mostrar que o Brasil tem condição de controle sanitário para dar responsabilidade na aplicação de hormônio também, com o controle que nós temos. E a rastreabilidade, que a gente vai falar logo mais também, ela vem de encontro com isso, que a gente poder mostrar que o Brasil tem organização e tem um controle muito bom da parte sanitária. Né? Tá certo, Marildo, a gente vai fazer um rápido comercial e na volta a gente avança com outros assuntos aqui da pecuária e do estado, viu? Não sai de você daí também, que o intervalo é rápido. Olá, voltamos com o Boi Forte. Hoje aqui no programa nós estamos falando da pecuária no estado que detém então o maior rebanho bovino no país, que é Mato Grosso. A gente está falando do cenário aí, né, para o mercado com a taxação de Trump, já falamos isso no primeiro bloco, né, para a carne brasileira. Sustentabilidade da pecuária rumo então à COP30, rastreabilidade individual. Estou conversando então com a Marildo Merotti, que é vice-presidente da Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso, que é a FAMATO. Marildo, vamos lá. Estados Unidos com declínio no rebanho, assim como a Europa, não é? Tendência para os países, então, buscarem cada vez mais a carne brasileira? Olha, isso é uma tendência. Só que, como a carne já passou de $120 na Europa e Estados Unidos, eles também começaram a se preocupar em refazer o rebanho deles, né? É uma coisa natural. A Austrália e Estados Unidos está em ascendência no rebanho. Por quê? Porque está precificando, né? Na realidade, eles vendem um bezerro lá mais caro do que nós vendemos um boi gordo aqui, Simone. Então, começou a viabilizar para o criador. Era muito mais negócio. O que acontece? A taxa de câmbio nos Estados Unidos sempre foi muito baixa, a taxa de remuneração no dinheiro. E estava muito mais caro você deixar uma vaca no pasto parindo um bezerro do que você aplicar o dinheiro dela. E foi isso que aconteceu. Agora não. Agora, como o preço da arroba aumentou bastante, começou a precificar. E o americano é muito fazedor de conta, né? Isso é uma realidade que está no mercado deles e certamente a fêmea vai aumentar automaticamente. Lá é aquilo, o mercado que dita a regra. E com essa história também do México, tá? O México igual um grande importador de carne nosso, em função do quê?
todos os bezerros do México vão para os Estados Unidos. Então, eles vão aumentar mais a vaca e a cria deles no México e compra carne nossa para repor a parte que eles precisavam botar na prateleira, né? Isso é muito bom para o Brasil. Eu quero que o mercado é magnífico por causa disso, né? Quem é eficiente no seu trabalho, ele tem resultado. E se você acompanhar o que está acontecendo no globo, é muito mais fácil de você acertar também, né? Isso é uma realidade. Os acordos comerciais e conjuntura política, Marildo, acompanha, como é que vocês estão acompanhando essas negociações aí, como o acordo, por exemplo, Mercosul, União Europeia e também a lei antidesmatamento da União Europeia, que a gente acompanha em relação às datas iniciais, tem aí para entrar a lei antidesmatamento da União Europeia agora no final deste ano 2025, mas também tem esse pedido para postergar, né, para ela começar em outro período, em outra data. Mas vamos lá, como é que vocês estão acompanhando? Olha, Simone, o Brasil peca muito em falar a verdade nossa fora do país. Eu tive em maio nas nossas embaixadas em Bruxelas, na Bélgica, em Haia, na Holanda, e a gente vê que as ONGs falam o que eles querem e a gente, como produtor, setor produtivo, não vai lá se defender. Inclusive, nós, através do Estado, estamos montando até uma assessoria a embaixadas para poder dar números reais às embaixadas nossas para poder conversar. A gente já está marcando algumas reuniões com grupos europeus para falar um pouco de verdade sobre a nossa pecuária. Porque o que acontece? É muita mentira. Assim, é tão engraçado que a mídia não tem confiança mais, porque o pessoal escuta, às vezes, uma ONG que é bancada por eles mesmos e não escuta o setor produtivo. Por quê? Não é porque eles não querem escutar, porque a gente também fica omisso, fica aqui dentro sem falar a verdade para lá. Então, eu acredito que com essa nova modalidade que nós vamos fazer, começando pelo Instituto Mato Grossense da Carne, de montar um cronograma do que é, na verdade, o nosso setor produtivo, né? Para você ter uma ideia, tem muitas embaixadas nossas que não têm noção do que nós temos de reserva. Até os embaixadores falam, mas a reserva não é X ou Y, um achou que era 52%, tal. Então, a gente assiste os países brigar com a gente, que não tem reserva nem na beira dos corvos deles, 2, 3% de reserva, no caso da Europa. Mato Grosso tem 62% de reserva, o Brasil tem 66% de reserva, e a gente consegue ser eficiente em pouco trecho que a gente usa do nosso solo. É que, graças a Deus, o Brasil é um país que produz 12 meses por ano, né? É bem diferente. Eu tive há pouco tempo até agora na Islândia, naquele mundo lá que metade do tempo é debaixo de gelo, e a gente começa a dar mais valor no Brasil e ver por que os países ficam preocupados no setor produtivo brasileiro. É porque a gente, além de ser eficiente como produtor, a gente tem volume para atender o mundo e não tem jeito. Eu enxergo que se tiver uma terceira guerra mundial, não vai ser por causa de bomba, vai ser por causa de comida, Simão. E o Brasil vai ser protagonista sempre nesse cenário aí de produção de alimento. E o produtor brasileiro acaba sendo mais eficiente ainda pelas barreiras que são impostas em cima da gente. Cada vez que vem uma dificuldade para nós, como estão tentando fazer com a rastreabilidade, que nós vamos falar agora sobre isso, a gente começa a ficar mais eficiente ainda. Então, os estados já estão começando a se preparar para ajudar o governo federal nessa rastreabilidade, cada um puxando para um lado e tal, mas a gente achando o entendimento de todos para que a gente possa fazer com que isso funcione da melhor maneira possível e a gente mostre para o mundo que nós somos capazes de fazer isso sim. Pois pegando aí então em relação à rastreabilidade que você falou, tem aí o programa Rastreabilidade Individual de Bovinos e Bubalinos, que vai reforçar então esse controle da sanidade no rebanho, né? Ele vai ser implementado, né? Tem um prazo aí, 8 anos, sendo os 2 primeiros anos voltados então para o desenvolvimento do sistema, depois os anos seguintes aí para bezerras vacinadas, não é? E os últimos anos aí também todos os animais que tiverem alguma movimentação fora da propriedade rural. Como é que você observa esse programa de se fazer a rastreabilidade individual? Simone, eu participei de várias reuniões a respeito disso aí. Tem muitas coisas que a gente não concorda do jeito que o mapa fez. Algumas coisas o mapa trouxe goela abaixo na gente, que não deixou a gente discutir a contento, do jeito que o setor produtivo precisava discutir. Mas, enfim, eu acho que ficou até razoável. Acredito que o Estado, no caso a União, vai ter que se preocupar bastante com essa
esse programa para conversar os 27 estados da federação, é uma das coisas que a gente se preocupa bastante. E outra coisa que nos preocupa bastante, vou dar um exemplo de Mato Grosso. Nós temos aí 33 milhões de bovinos, nós temos 40 mil produtores que não dá 1 milhão de bovinos. Pare e pensa nisso para você ver. Então, essas pessoas não têm estrutura para poder fazer isso. Tudo bem que é um volume pequeno, a gente vai acabar fazendo via INDEA, que é muito eficiente, o nosso órgão de defesa do Estado. Mas, assim, quando você pega de 50 a 100 animais, dá mais 1,5 milhão de cabeças, são 20 milhões de produtores, você entendeu? Então, uns volumes muito grandes de produtor para poucos animais. Isso daí vai dar um nó, né, nego? A hora que começar, esse cara tem que rastrear um bezerrinho dele para poder vender para o segundo caso aí, ou para um marchante que vai lá para comprar esse bezerro para revender, ou que seja para um invernista, e aí passar para outro. Toda vez que você brinca, eu rastreio meus animais há 2 décadas. Quando você rastreia um animal jovem, o furo que você faz na orelha dele, ele triplica de tamanho. Então, a perca desses sinalizadores vai ser muito grande nos bezerrinhos. Então, eu não tenho dúvida que nós vamos perder mais de 20% da identificação desses animais quando você faz num bezerro. E uma coisa que a gente brigava muito com o mapa é para a gente começar de cima para baixo. Se a gente tivesse começado isso nos animais zerados primeiro, educar todo mundo. Vou só te dar um exemplo. Mato Grosso tem 1/3 do rebanho em 1.603 propriedades. Se a gente pegasse 1/3 dessas propriedades de cima para baixo, Simone, e fizesse essa rastreabilidade, como já existe numa parte, são pessoas que têm mais estrutura, é mais fácil de rodar coisa, é mais fácil de ajudar sistema. Por quê? Porque vai ter profissionais de todo lado. Então, o Estado não tem capacidade para botar 80 mil produtores que tem aqui, até 200 animais, nesse prazo, dentro do sistema. Eu não enxergo desse jeito. Torço para isso. Nós, como federação e como produtor, vamos ajudar no que pudermos. Eu também sou vice-presidente do Fundo de Sanidade Animal do Estado. A gente trabalha muito ajudando o sistema de defesa nosso. 20%, para você ter uma ideia, da nossa arrecadação é destinada para o Fundo de Defesa nosso, para ajudar em carro, em diárias para esse pessoal, em treinamento, em marketing, em tudo que for preciso para a gente poder fazer com que a pecuária do Mato Grosso seja uma pecuária diferente. Então, a pecuária do Mato Grosso é um pouco diferente por isso. Para você ter uma ideia, nós pagamos quase R$80 por animal abatido nosso no Mato Grosso. Isso para ajudar nas estradas, ajudar nos fundos de defesa, ajudar nas entidades. Nós temos essa consciência que a gente consegue crescer se todo mundo fizer alguma coisa. Podia ser um pouco menos, né? Mas em relação ao resto do país, que é bem menos que isso. Mas o estado do Mato Grosso é um exemplo, por isso que é o maior rebanho e acaba sendo o maior nível de exportação também do Brasil, tirando São Paulo, que acaba sendo canalizado para lá muitas exportações, né? Mas o Mato Grosso ainda é campeão em exportação também, do volume de exportação da mercadoria abatida aqui, desses mais de 7 milhões de bovinos. Marildo, no lançamento, então, da rastreabilidade, né, do programa, o ministro Carlos Favaro, ele falou que o objetivo, então, é dar essa transparência ao sistema produtivo, abre aspas, até vamos colocar aqui, é fundamental, o mundo todo exige essa transparência de boas práticas, sejam elas ambientais, sociais ou trabalhistas, e nós temos, então, essa capacidade. Não precisamos ter medo de abrir a rastreabilidade do nosso rebanho. Essas são palavras do ministro, né, quando começou aí a se falar em relação a essa rastreabilidade individual bovino, né, dos bovinos. Vamos acompanhar, então, esse lado que você traz aí do cenário, não no estado e em todas as propriedades que vão ter que passar por isso. Vamos avançar um pouquinho aqui, a gente já falou da rastreabilidade, COP30. Como você acha que a pecuária ela vai ser colocada aí para os países, né, como parte da solução climática? Simone, eu estou enxergando muito pouco o setor produtivo tendo voz nessa COP30. As pessoas que vão ter voz na COP30 é muita gente que não conhece a nossa pecuária. Faço votos, hoje até um amigo meu da TRC me passou que ele vai estar do lado azul, eu não sei bem como é que funciona lá, né? Que é dentro das decisões. A gente fica feliz de ver grupos decentes, que respeitam o meio ambiente, que respeitam a natureza, que são, inclusive esse rapaz faz divisa em 4 fazendas minhas também, e é um povo muito responsável. Então, faço votos que
as escolhas das empresas que vão participar para falar do setor produtivo sejam nesse nível, né, como foi desse amigo meu. Então, estou contando que vamos ter um pouco de bom senso. O ministro Fávaro é da nossa terra aqui, conhece os problemas do setor produtivo, ele já foi assentado, ele conhece como é que funciona, e a gente espera que tenha muito pouca ideologia ligada nisso, que a gente sabe que não é bem assim, né, Simone? Mas a gente torce muito por isso e se o setor produtivo tiver voz, nós vamos mostrar para o mundo que a gente tem capacidade de fazer o que o mundo não faz, né? Que é preservar. E todo mundo que está vindo aqui botar o dedo na nossa ferida é gente que não preservou nada, eles usaram o recurso natural que eles tiveram nos séculos anteriores aí, e hoje, de 40 anos para cá, que a gente começou a mostrar para o mundo que nós precisamos do nosso espaço em função do setor, da parte que nós temos de biodiversidade no nosso país, né? Eles estão bloqueando a gente de usar e a gente fica amarrado, pés e mãos, tem hora aí, em função disso daí. Mas eu acredito muito que, como o mundo precisa de comer, eu acho que nós vamos ter responsabilidade de respeitar, escutar e dar a nossa voz quando for preciso para a gente convencer as pessoas que são conduzidas por ONGs e por pessoas que não têm conhecimento do que é produzir, para a gente mostrar que o país nosso é um país sério e é um país que está aqui para fazer o dever de casa ambientalmente correto, socialmente justo e para dar dinheiro para o nosso país, dar divisas, né, para a gente poder ter, o povo nosso ter melhor qualidade de vida e nós também como produtores. O ideal, então, né, seria mostrar que a cadeia ela oferece oportunidades aí para um desenvolvimento sustentável, né, sem aumentar a área, uma pecuária sendo sustentável com dados científicos, defendendo também sistemas de integração, por exemplo, para mitigar o carbono, né, com o uso de pastagens degradadas? Olha, isso daí é uma utopia tão grande, né? Quando a gente começa a olhar, todo mundo que tem um sistema produtivo evoluído, tecnificado, a parte do carbono vem junto. Quando você faz matéria orgânica, quando você aduba solo, é o que nós estamos tendo que fazer. A gente que não está desmatando há muito tempo já, eu falo por mim, há muitos anos já, décadas já que você não desmata, você tem que cada dia ser mais produtivo e você conseguir fazer com que o seu solo responda mais. E você fazendo seu solo respondendo mais, o sequestro de carbono, ele não tem, ele acompanha. Isso aí, a gente tem esses números, estamos fazendo trabalho diuturnamente com isso aí, com a Fundação Mato Grosso aqui, numa das minhas propriedades até a gente tem feito esse trabalho. A gente, nos últimos 4 anos, aumentamos 4 vezes o sequestro de carbono, só que tem muita gente que não quer ouvir a gente, né? É engraçado isso. Aí nós estamos envolvidos com a Embrapa também, que é uma empresa séria, uma empresa do governo, que tem credibilidade, para cada dia mais mostrar que o produtor faz o dever de casa dele e que nós somos bem sustentáveis na nossa pecuária e o mundo só não enxerga isso quando tem barreiras comerciais tentando segurar a gente, Simone. Tá certo, Amarildo. Infelizmente o nosso programa já está no fim, mas eu queria muito agradecer a participação aí de vocês, não é, da FAMATO. Eu conversei com Amarildo Merotti, que é então vice-presidente da Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso. Obrigada, viu? E até uma próxima. Até na próxima, Simone. E a gente, como boiadeiro, tem orgulho de falar da nossa pecuária. E obrigada a você também que acompanhou aqui o nosso programa, viu? E continue acompanhando aqui o nosso AgroMais, totalmente dedicado ao agronegócio. Tchau, tchau, até o próximo programa.